O Bernardinho, no seu livro Transformando Suor em Ouro, tem uma frase que é a seguinte: é bem mais difícil manter um time da liderança do que tirar um time de baixo. Afinal, para quem está na lanterna, tudo o que se fizer há para ser de melhor. E no digital não é diferente. Fazer um primeiro resultado, fazer um 6 em 7, faturar alguns milhares de reais, isso é fácil. Se manter no jogo por um longo período de tempo, isso sim é difícil. Eu lembro quando eu comecei no digital em 2016, tinham muitas pessoas que eram chamadas de grandes naquela época e hoje em dia nem estão mais no mercado. Principalmente na pandemia em 2020, que o mercado cresceu vertiginosamente, o que aconteceu? Como todo mundo estava em casa, como todo mundo estava disponível para comprar esse tipo de produto de uma maneira que nunca teve antes, até pessoas amadoras conseguiram ter sucesso. Mas pouquíssimas dessas pessoas conseguiram permanecer no jogo. Todo ano, alguma das nossas empresas participa do Galaxy, o prêmio que foi criado pela Hotmart, que determina quais são as 25 maiores contas globais. E a gente participa desde que esse prêmio foi criado. E até lá eu vejo que tem muita rotatividade. Um ano algumas empresas estão, outro ano outras. Inclusive dentro do nosso grupo de empresas, alguns anos uma empresa tá, outro ano outra empresa tá. Até no topo da pirâmide, poucos conseguem permanecer. E isso prova que eu sempre digo, que o digital não é um jogo de ganhar, é um jogo de continuar. Ou seja, você precisa permanecer tempo suficiente para que você consiga colher os resultados exponenciais. Hoje eu vou te mostrar quais são os 7 erros que podem te tirar do jogo do digital para que você possa evitá-los e permanecer por tempo suficiente. Erro número 1: colocar todos os ovos em uma só cesta. Quando você está começando a sua empresa, é natural que você tenha apenas um produto e você realmente precisa fazer com que esse produto vire alguma coisa, que esse produto tenha uma certa previsibilidade para que você possa permanecer no jogo. Mas a partir de um certo nível, você precisa desenvolver outras fontes de renda. Por exemplo, a minha empresa começou lançando o Gustavo Cerbasi e ele representava cerca de 70 a 80% do nosso faturamento. Eventualmente, ele decidiu fazer um hiato de 2 anos e a gente se preparou para esse momento. Por quê? À medida que a gente foi trabalhando esse produto que era muito lucrativo, a gente foi lançando outros experts, criando outros produtos, eu mesmo fui criando a minha própria audiência. Então quando ele decidiu sair, a gente já tinha várias outras fontes de renda e não dependia só dele. Você precisa pensar se você está monetizando a sua audiência de todas as formas possíveis. Não é só uma questão de você ter mais produtos. Muitas vezes você pode ter um serviço acoplado, por exemplo, a gente também é sócio de um SaaS, que é o Sendflow. SaaS é Software as a Service. O Sendflow é uma ferramenta que ajuda a organizar a comunicação pelo WhatsApp e muitos dos grandes em lançamento usam essa ferramenta, que é uma coisa que está correlacionada com o nosso mercado, mas não necessariamente é mais um produto de lançamento, é mais um infoproduto, é mais um curso. Para você permanecer no jogo, se tornar antifrágil, você precisa ter várias fontes de receita. Erro número 2: entrar no piloto automático e não se adaptar às mudanças que vêm com a sofisticação do mercado. Esse erro acontece quando você para de observar o que está acontecendo à sua volta no mercado. O Bernardinho, ele fala sobre isso no livro Transformando Suor em Ouro. Bernardinho é um técnico de voleibol, ou seja, quando você está jogando esse jogo de vôlei, você não tem como impedir o seu adversário de fazer nada. O que ele vai fazer do lado dele da quadra, você não pode fazer nada. A única maneira de você vencer esse adversário é você ocupando bem o seu espaço, é você se posicionando. E no ambiente digital é a mesma coisa, você não tem como impedir que o seu concorrente faça isso ou aquilo, mas o que você pode fazer é ocupar o seu espaço. O Sêneca também tem uma frase que eu gosto muito que diz: é impossível que uma pessoa aprenda aquilo que ela pensa que já sabe. Ou seja, se você ficar muito confortável, achando que você já sabe de tudo, sem observar o que as outras pessoas estão fazendo, você acaba perdendo muito. E tem grande chance de você ficar para trás. Um caso clássico desse tipo de arrogância no mercado foi a Blockbuster para a Netflix. A Blockbuster dominava o mercado de aluguel de filmes e a Netflix surgiu fazendo com que as pessoas alugassem os filmes, os DVDs, direto da casa delas. E a Blockbuster não tem muita atenção, achou que isso não ia crescer muito, e o que aconteceu é que a Netflix engoliu a Blockbuster e hoje em dia a Blockbuster está fora do jogo. No mercado digital as coisas foram se sofisticando, ele passou a ser um mercado muito mais de pós-produção. Então você pode ver que os vídeos como esse que eu estou gravando aqui, eles são muito melhores editados, eles têm um nível de sofisticação muito maior. Os conteúdos que eu produzo no Instagram também tem esse tipo de coisa, tem elementos de entretenimento que você não precisava ter antes para você prender a atenção da pessoa, ou seja, ficou mais difícil de você competir. Mas tem gente que está até hoje gravando vídeo com fundo branco, sem uma edição, sem uma coisa interessante, e essas pessoas
estão automaticamente sumindo do mapa. E aí você pode se perguntar, aonde que estão essas coisas novas? É claro que tem a questão da própria observação, você observa o que os grandes players estão fazendo, o que as pessoas que têm mais resultado estão fazendo, mas também você pode participar de mentorias, masterminds, participar de eventos. Geralmente é ali que as pessoas compartilham o que deu certo e o que deu errado no negócio delas. O ambiente sempre é definitivo. Erro número 3, aceitar o risco da ruína. O Warren Buffett tem uma frase que diz o seguinte: é uma estupidez você trocar alguma coisa que você tem e precisa por uma coisa que você não tem e não precisa. Muitas vezes você pode cair na tentação de tentar resolver a sua vida em um mês, em um ano, e não é assim que a coisa funciona. Geralmente, a maneira mais eficiente de você ficar rico é devagar. Por exemplo, vamos supor que você conseguiu juntar um caixa de 100 mil reais. Aí você vai lá e faz um lançamento que você investe 100 mil reais só em tráfego. Ou seja, se esse lançamento der errado, o que você vai fazer? Você não pode entrar em riscos os quais você não suporte a consequência. Erro 4. Ser um eterno lançador amador. O que isso quer dizer? Muitas vezes você vai lá e acerta um lançamento, faz um 6 em 7 e fica nessa de viver de lançamento. Aquela dicotomia assim, sabe? Tipo, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. Isso acontece muito no nosso mercado. Por quê? Porque muitas vezes você não pega aquele dinheiro que você ganhou e transforma isso numa empresa. Passa a contratar pessoas, ter processos, ter uma gestão bem definida. Eu tenho certeza que a nossa empresa prosperou muito porque a gente investiu em gestão desde o começo. Inclusive eu vou indicar aqui o canal do meu sócio, Lucas Puerto, que ele fala majoritariamente sobre gestão. Sabe aquela coisa que muita gente fica misturando o dinheiro pessoal com o dinheiro da empresa, não sabe direito fazer os impostos, não sabe aproveitar a melhor situação tributária, não sabe contratar da maneira correta? Todas essas coisas acabam influenciando para que você não dure por muito tempo no mercado. No nosso mercado existem algumas empresas que realmente se profissionalizaram, como o Grupo Permaneu, da Priscila Zilo e do Pedro Sobral, o Novo Mercado, do Ícaro de Carvalho. Mas infelizmente, esses exemplos ainda são escassos e não são a maioria. E se você quiser permanecer e construir uma empresa de verdade, você precisa abandonar esse amadorismo e se profissionalizar. Erro número 5. Não investir na melhora do produto. O que você vende, na verdade, é o produto. E antigamente no mercado tinha muito essa conversa de vende e depois você vê como você entrega. E isso acabou. Entre as pessoas profissionais, não existe você não trabalhar constantemente na melhora do produto. Nem o melhor marketing do mundo pode sustentar um produto ruim. Por exemplo, eu tenho um grupo de mastermind que se chama Craft. Esse grupo está no mercado faz 8 anos e tem 155 pessoas. Você concorda que nem com o melhor marketing do mundo eu conseguiria vender esse produto por 8 anos se o produto fosse ruim? E não é questão que o produto sempre foi bom. Ele começou com uma certa qualidade e ele foi melhorando essa qualidade, melhorando essa qualidade, melhorando essa qualidade. Por isso que as pessoas permanecem lá por 3, 4, 5 anos. Tem gente que está comigo há 8 anos, desde que o produto começou. E o problema desse mercado, que são chamados os vendedores de curso, é que muitas vezes, como a barreira de entrada é muito baixa, a pessoa entra, grava qualquer coisa, vende de qualquer jeito e depois acaba manchando a reputação de todo mundo. E isso acontece mesmo com pessoas grandes. Recentemente, a Boca Rosa lançou uma linha nova de maquiagem e ela fez um estardalhaço de marketing no mercado. Foi uma das campanhas mais bem sucedidas desse ponto de vista, mas na hora que chegou o produto, muitas pessoas reclamaram, muitas pessoas se decepcionaram com a qualidade do produto que elas estavam esperando, e isso acabou sendo um problema que nem o melhor marketing do mundo foi capaz de resolver. Erro número 6. Não suportar os altos e baixos do empreendedorismo. O digital é um jogo de estômago que requer que você desenvolva habilidades sociais, como resiliência, por exemplo. E é muito difícil quando você acerta alguns lançamentos, quando você acerta alguns eventos e eventualmente você erra e você tem que dar um passo para trás. Você tem que diminuir o seu tamanho. Você tem que assumir a sua própria incompetência. Em 2017, eu fiz um lançamento de um grande influenciador, que foi o Whindersson Nunes, e por um erro totalmente meu em relação à estratégia, à negociação em si, esse lançamento acabou dando errado. E a gente na época tinha 50 pessoas trabalhando com a gente e depois desse lançamento eu tive que demitir aproximadamente 35 pessoas. Ou seja, por causa de uma decisão minha, eu acabei prejudicando a vida de mais de 30 pessoas de uma vez. Com certeza, esse foi o dia mais triste e mais difícil da minha vida no digital. Acredito que eu nunca passei por uma coisa tão difícil. E é nesses momentos que você passa a questionar você mesmo, a questionar a sua capacidade. E aí eu me lembrei de uma frase que diz o seguinte: quando você acerta as coisas, você não é tão bom quanto você acha que você é. E quando você erra, você também não é tão horrível quanto as pessoas querem fazer você parecer. E é normal, se você ficar no jogo por tempo suficiente, que você passe por momentos difíceis assim, especialmente no início da sua jornada, quando você ainda não tem experiência e a tendência é que você tome más decisões, assim como eu fiz nesse caso específico. Erro número 7. Ser deslumbrado. Como eu falei antes, tem muita gente que mistura o próprio dinheiro com o dinheiro da empresa.
sendo que são coisas muito, muito diferentes. É aquela pessoa que tem um carro de R$1 milhão financiado e não tem nem a própria casa, e não tem nem a própria reserva de emergência. Tem uma frase do Alex Hormozi que diz: a sua maior vantagem é a vida de luxo do seu concorrente. E eu concordo muito com isso. Você só pode aumentar o seu padrão de vida de uma maneira muito mais lenta do que a sua empresa cresce. Se você aumentar o seu padrão de vida na mesma velocidade que a sua empresa cresce, ou ainda mais rápido, certamente você vai ter problema. Isso aqui é para você acordar. Ninguém vai ficar rico fazendo um 6 em 7, nem um 7 em 7. O que faz você ficar rico é você permanecer no jogo por muito tempo. Inclusive, vai aparecer aqui na tela para você assistir um vídeo onde eu falo sobre as 10 regras mais importantes do dinheiro. Te vejo no próximo vídeo.